Então, gente, eu tive que fazer esse desabafo aqui. Eu fui pesquisar sobre o Ezequias do dia 30 e impressionante, já tem amiguinhos dele defendendo, né? Tem um canal, deixa eu ver aqui o nome do canal. Canal Cristã, Relíquias Cristã, Pregações, Testemunhos, né? Esse canal, ele já tá passando pano pro Ezequias do dia 30. Já tem pastores, amiguinho deles, né? Pastor Eliseu Rodrigues, né, bem famoso, ele tem 1,4 milhão inscritos, né? Ele está fazendo, inclusive, tem um sorteio, né? Tem um sorteio aqui na página dele, né? Sorteio New Hope, né? Nova Esperança, traduzindo, né? Primeiro lugar, um aparelho Samsung, segundo lugar, R$ 500 em dinheiro. R$ 500 para ele é troco, R$ 500 é troco. Eu já ouvi algumas pregações dele, só que ele tem uma soberba tão grande, é uma soberba tão grande que transborda dele que não dá, sabe? É uma coisa assim que eu, entendeu? Ouvi algumas pregações, já ouvi, legal e tal, mas me incomoda mesmo. E tem um outro que fez uma live, né? Tá o Ezequias e o Júnior Trovão. O Júnior Trovão tinha feito pronunciamento antes, já passando um pano, né? E novamente, depois que não aconteceu a profecia, né, já fez essa live aí junto com o Ezequias, né? E passando pano, né? Então você vê o desespero, já juntou, né, os amiguinhos ali para poder defender aquela famosa coisa, né? Tem muita gente algumas pessoas comentam, as pessoas elas não têm a coragem de falar o que tem que falar, né? Porque se fosse o apóstolo Paulo, Pedro, né, João, qualquer apóstolo aí, né, não qualquer apóstolo no sentido de desprezando, mas qualquer dos apóstolos de Jesus, né, com certeza eles iam protestar feio. Eles não iam simplesmente vir com esse papinho: ah, eu não desprezo o ato profético, ah, eu não desprezo sei lá o que, ah, papapá. Não, as pessoas ficam em cima do muro. As pessoas não quer falar, gente, não tem o que discutir, não tem o que defender. O Ezequias do dia 30 foi claro, ia ser no mundo todo. Ele focou no Brasil porque ele é brasileiro, está falando com brasileiro, mas ele deixou claro que ia ser no mundo todo. E deixou claro que quem não obedecesse, quem não ungisse, né? As pessoas que duvidaram, que questionaram, cara, ia morrer um monte de gente. Ia morrer do nada, carro ia bater, avião ia cair. Isso acontece, tá bom, gente? Não adianta pegar uma matériazinha falando que carro bateu, que avião caiu, que gente morreu do nada, que isso acontece praticamente todo dia no mundo todo, não é verdade? Mas da forma que ele falou foi bem claro, ia ser algo terrível, né? Porque a gente sabe que a morte, né, as pessoas morrem todo dia. Agora, da forma que ele falou, que Deus ia enviar o cavaleiro da morte do Apocalipse, aí é uma forma que você imagina que amanhecer ia estar cheio de gente morta na rua, né? Ia ser um caos, uma coisa terrível, apocalíptica. E não foi o que aconteceu, né? Eu já falei isso aqui no vídeo meu, não vou ficar, entendeu? O vídeo 30 já está explicando vários desabafos que eu falei. O foco aqui agora é outro, né? Então você vê que essa galera já está defendendo ele, né? Porque é aquilo, é um ajuda o outro, né? É aquela coisa, fraternidade, só entre eles, entendeu? Eles fazem tudo para que poder defender o seu irmãozinho, né? Então é algo terrível, terrível demais. Fui ver um vídeo, né, do Eliseu Rodrigues pregando a respeito de cobrar para pregar. Calma, eu não vou acusar o cara, né? Vai que ele não cobra para pregar. Fui pesquisar para saber qual era dele. Uma arrogância terrível, uma soberba terrível, né? Sabe, se defendendo ali, né? Dizendo que pode cobrar para pregar sim, que deve cobrar, sei lá o quê. Fui ver os comentários, nem aguentei ver o vídeo todo, né? E sinceramente, eu tenho lá minhas dúvidas. Lembro do JA, cresceu na igreja, usado por Deus, e a gente sabe que ele se corrompeu, né? Então quem garante que esse Eliseu Rodrigues cresceu na igreja, usado por Deus, mas aí, né, vai abrir uma porta para corrupçãozinha aqui, vai abrir uma brecha para corrupçãozinha aqui. Quem garante, gente? Não estou falando que ele não é usado por Deus, entendeu? Mas quem garante em que tipo de coisa ele esteja envolvido, né? E aí? A gente lembra de Salomão, né, com toda a sabedoria, deixou de dar ouvido à sabedoria e foi dar ouvido a falsos deuses, né? A gente sabe que Salomão fundou a maçonaria, né? Aí no final, né, eu não posso afirmar, tá bom? No final, acho que dizem que ele
se arrependeu, né? Tem uma passagem na Bíblia que fala, né, que é tudo vaidade. Aí eu não, sinceramente, não estudei exatamente para saber se ele realmente chegou a se arrepender ou não. Mas o fato é que Salomão, ele fundou, sim, ele ajudou a fundação da maçonaria, né? Ele começou a se envolver com magias, né, feitiçarias, né? Isso é fato, isso é bíblico, não tem como negar, né? Então, cara, o que garante, cara, a pessoa ser usada por Deus, qualquer um pode ser usado, entende? Né? Mas eu sei que os caras não são qualquer um, né? Esses caras aí, eles têm o chamado de Deus, cresceu, aquela coisa toda. E aí? Mas quem garante que agora eles não estejam envolvidos com algum esquema? Né? Eu não posso afirmar que os caras é maçom, entendeu? Eu não estou afirmando isso, apenas uma especulação, né? A gente sabe que o Daciolo afirmou, né, que o Malafaia e o Feliciano são maçom. Eu não tenho dúvida, isso eu não tenho dúvida, entendeu? Agora, o Eliseu Rodrigues eu não posso afirmar. O Júnior Trovão eu não posso afirmar. O Ezequias, por mais que a profecia dele a gente sabe que não se cumpriu, também não posso afirmar. Agora, você vê que é uma coisa que é para escravizar o povo tem que ficar calado, quietinho. É a famosa rebeldia. Se você é seu povo, você está sendo rebelde. Só que eles estão esquecendo uma coisa, que a maior rebeldia é você se rebelar contra a lei de Deus, contra a palavra de Deus. Quando existe uma falsa profecia, né, quando existe falsos ensinamentos e você vai contra isso, você está sendo a favor de Deus e está sendo contra a injustiça. Você não está sendo rebelde contra Deus. O pessoal não entende, né? A rebeldia não é contra a autoridade, não é contra fulano, a rebeldia é contra Deus, né? Quando Paulo fala, né, que a gente deve submeter as autoridades, isso não, ele não explicou, ele não trouxe exatamente detalhes, mas se você analisar, você vai entender o que ele quis dizer. Se você faz o bem, você não tem o que temer. Isso que é para ser um modelo de autoridade. Mas a gente sabe que as autoridades são corruptas. Então quem faz o bem teme. O trabalhador que vai trabalhar é preso, tem sua mercadoria roubada, né? Roubada, sim. Tem sua mercadoria roubada, apreendida, né? Ou seja, hoje não está funcionando mais isso. Naquela época de Paulo, apesar que também existia corrupção lá, mas naquela época existia mais justiça era feita, entendeu? O trabalhador poderia não temer, né? Agora hoje não. Naquela época o que acontecia, digamos assim, de injustiça era você pregar o evangelho. E se você pregasse o evangelho, aí você era preso, você era tido como criminoso. Tanto é que você vê que os próprios apóstolos, os próprios cristãos desobedeceram às autoridades, foram pregar o evangelho. A própria palavra de Deus diz que se tem alguma lei que vai contra a palavra de Deus, a gente deve desobedecê-la. E o que tem acontecido hoje, gente? São tudo lei que vai contra a palavra de Deus. É lei que proíbe as pessoas de trabalhar, é lei que favorece as pessoas criminosas, favorece os corruptos, e é lei que oprimir justamente a pessoa de bem. Então as leis de hoje, né, as autoridades hoje em dia, elas estão num nível de corrupção tão grande que elas simplesmente elas não estão compactuadas com Deus. Deus não tem nada com elas. Deus estabeleceu os cargos, né, potestades, né, querubins, serafins, né, principados, tronos, ou seja, Deus estabeleceu os níveis, né. Não significa que Deus está compactuando com quem tiver nesses cargos. Deus não compactua com Lula. Deus não compactua com Bolsonaro quando foi se dobrar diante de uma imagem de escultura lá na Índia. Deus não compactua, entendeu? Com qualquer autoridade que esteja contra a lei de Deus. O termo autoridade não é uma coisa suprema. Pronto, tudo que eu falar vocês têm que obedecer porque está na Bíblia, porque Deus mandou obedecer às autoridades. Você vê na própria Bíblia falando que a gente não deve aceitar a marca da besta. E quem vai impor a marca da besta? As autoridades. Então, os pastores estão se aproveitando dessa questão da autoridade, estão interpretando errado para colocar medo nas pessoas. Aí as pessoas não podem questionar, as pessoas não podem, porque aí tá tudo para eles usam esse negócio, rebeldia e bota medo no povo. Ensina errado, o povo por falta de conhecimento, aí acredita que se for contra, está indo contra Deus. Na verdade, são eles que estão sendo contra Deus. Então é complicado demais, sabe? É complicado demais para as pessoas entenderem isso. Mas eu acho que é isso, desabafo. Eu vou ver se eu encerro o áudio aqui no máximo 10 minutos.